Olá pessoal, na última aula nós falamos sobre sentenças e proposições. Vou escrever aqui. Sentença e proposição. Uma proposição é uma sentença é uma proposição quando eu consigo avaliar se essa sentença é verdadeira ou falsa. Então, você tem uma sentença que pode considerar verdadeira ou falsa, é uma proposição. A gente usa uma fórmula que é a seguinte: vai ser quantidade de combinações vai ser igual a 2 elevado ao número de proposições. Então, a quantidade de combinações vai ser igual ao número de proposições. Então, vamos supor que eu tenho uma proposição aqui, ó. João comeu arroz e feijão. Quantas proposições eu tenho? Eu tenho aqui, ó. João comeu arroz. Então, João comeu arroz, a gente pode considerar que é a proposição A. Proposição A. E a gente tem também o João comeu arroz e feijão. Então, o João comeu feijão também. Então, ó, João comeu feijão. Então, o João comeu feijão é a proposição B. Então, ó, João comeu arroz, proposição A, e João comeu feijão, proposição B. Então, nós temos duas proposições. Então, jogando nessa forma, ó, a quantidade de combinações vai ser igual a 2 elevado ao número de proposições. Quantas proposições a gente tem? Duas, A e B. Então, 2 elevado a 2, eu vou ter 4 combinações. E se eu tiver 3 proposições? Vamos supor que eu tenho proposição A, proposição B e proposição C. Então, o número de combinações, na verdade, não é Q, é C, né? Combinações é com C. Então, combinações, eu vou ter aqui 2. Se eu tiver 3 proposições, elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8. E se eu tiver uma proposição só? Professor, tem só a proposição A. Então, as combinações vai ser 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 vai dar 2 combinações. E como é que a gente monta isso? Vamos começar aqui com o menor aqui, né? Com 2 combinações e uma proposição. Então, uma proposição, tem a proposição A. Proposição A. Eu vou ter 2 combinações. Então, a proposição, a gente lembra que a gente tem que avaliar se é verdadeiro ou falso, né? Então, quais serão as 2 proposições de A? Verdadeiro e falso. Então, você tem uma proposição, ou vai ser verdadeiro, ou vai ser falso. Não pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, uma proposição, 2 combinações, verdadeiro ou falso. Então, vamos supor que a gente tem agora 2 proposições. Esse exemplo do João aqui, ó, A e B. Então, nós vamos ter 4 combinações. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 proposições. A gente tem A, proposição A, o pincel está ruim, e proposição B.
Então nós vamos ter aqui, ó, 4 combinações para o A e 4 combinações para o B. Então 4 combinações para o A vão ser 2 verdadeiras, 2 falsas. Vamos ter também 4 para o B. Mas só que essas proposições elas não podem se repetir. Por exemplo, eu vou colocar aqui VV, verdadeiro, verdadeiro. Se eu usei verdadeiro, verdadeiro aqui, eu não posso repetir no restante. Então, isso aqui é VV, aqui só pode ser VF. Nenhuma das duas, né? Nenhuma que está repetindo. Com F, o que eu posso usar? Com F eu posso usar ou F ou V, tanto faz, né? Porque eu não tenho essa combinação lá em cima. Então, eu vou colocar V. Então, se eu já tenho FV, eu não posso usar FV aqui de novo. Eu não posso vir aqui e colocar aqui um V. Está errado, eu já tenho FV. Então, não posso. Então, o que sobrou aqui é o quê? F. Então, essa aqui é a minha tabela, na verdade, com 2 proposições. Proposição A, proposição B. Vou ter 4 combinações no A, 4 combinações no B. Ah, professor, mas isso é fácil. Eu quero ver você fazer agora com 3 proposições. Então, vamos fazer. Ó, com 3 proposições, nós vamos ter 8 combinações. Então, quais são as combinações? Vou colocar aqui, ó, proposição A, proposição B, proposição C. 3 proposições. 3 proposições, nós vamos ter 8 combinações. Para o A, 8 para o B, 8 para o C. Então, vai ser 4V, 4F. V, 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 F, 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 F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. E aqui mesmo esquema, né? Vou colocar aqui, por exemplo, VVV. Se eu tenho VVV aqui, o VVV não pode repetir. Então, o que eu poderia colocar aqui? Poderia colocar V ou F. Vou colocar V. Então, se eu já usei VVV, VVV, aqui não pode ser V, porque senão vai ficar igual de cima. Então, eu vou colocar F. Agora aqui, ó. Eu já usei VVV, VVF. Eu só posso colocar F. Porque se eu colocar V, qualquer opção V vai repetir lá em cima. Então eu coloquei F. O que eu posso usar aqui? Ou V ou F, tanto faz, né? Vou colocar V. Então tem V, F, V. Aqui embaixo, eu não posso usar V porque eu já tenho os V tudo lá em cima. Então eu posso usar F. Se eu usar V aqui de novo, não pode porque eu já tenho V, F, V. Então sobrou somente o F. Então eu já usei todas as combinações iniciando com V. Então agora eu tenho que usar as combinações iniciando com F. Posso fazer igual lá em cima, posso colocar F, V, V. Eu não tenho F, V, V em lugar nenhum. Aqui eu posso repetir o V. Aqui pode ser somente F, porque se eu colocar V já tem V aqui em cima. E vai ser F, V, V, vai ficar igual. Então eu posso colocar F. Eu não posso usar mais V, porque eu já usei todas as combinações possíveis com V aqui. Então vai ser F. E aqui também vai ser F. Então pode ser um verdadeiro e um falso. Então essa aqui é a tabela verdade. Quando a gente se tem 3 proposições A, B e C. Ah, professor, mas vai ficar muito difícil. Como é que eu vou montar essa tabela rápida, até montar isso, até pensar? E se eu tiver 50 proposições, até eu montar isso tudo, como é que eu vou saber que eu já usei VF, VV, VF? Eu vou me perder. Então aqui ó, a gente vai ter uma regra para montar mais rápido. Por exemplo, não sei se vocês separaram, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem uma e uma, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem uma, aqui a gente tem uma. Sempre as da esquerda é o dobro da direita. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma, tudo diferente, tá vendo aqui ó, um V, um F, um V, um F, um V, um F. Na segunda, como é que eu tenho? Já tem 2 aqui ó, VV tem 2, FF tem 2
VV tenho 2, FF tenho 2. Eu dou o de cá. E na de cá tem 4. Aqui, ó. 4F, 4V, 4F. Então, como é que eu montaria isso aqui de trás para frente para ficar mais rápido? Ó? A, B e C. Se eu tenho 8, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem um só. Se o da esquerda vai ser o dobro, quantas vezes eu tenho que ter aqui? 2. Se eu tenho um aqui, ó, eu tenho um V, um F. Aqui eu vou ter 2. Então vai ser VV, FF. VV, FF. Então se aqui eu tenho 2 de cada, ó, eu tenho uma, né? Se aqui eu tenho 2 de cada. Do lado de cá vai ter que ter quantos? 4. Tá? Tem que ter 4, ó. Então vai ser o quê? 4 vezes 4F. Fica bem mais fácil. Então vamos supor que eu tenho aqui 4 proposições. Então vai ser 2 elevado a 4 vai dar 16. Como é que eu montaria isso aqui? Rapidão, ó. Então eu vou ter aqui proposição A, proposição B, C e D. Então se eu vou ter 16 combinações, eu vou ter 16 VOF. Então vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coloquei as 16 que só tem um. Ó, desse lado só tem um, ó. Tem um. O que eu vou fazer aqui no C? Se eu tenho uma, eu vou usar. Vou fazer com 2 agora. Então vai ser VV, FF. VV, FF. VV, FF. VV, FF. Então aqui eu tenho 2. É sempre o dobro. A esquerda é o dobro da direita. Como é que eu vou ter no B? Se eu tenho 2 aqui, no B eu vou ter 4. Aqui, ó. 3, 4. Tem 4 aqui. 4 aqui. 4 aqui. 4 aqui. 4 o quê? 4 vezes 4F. 4 vezes. Opa! Tá errado, professor. 4V e 4F. E do lado de cá, quantos que eu vou ter? Isso aqui eu tenho 4, né? Do lado de cá eu vou ter 8. Tá vendo como é que é fácil montar? Então vai ser o quê? 8 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá pronto minha tabela verdade. Essa forma aqui de fazer, fazendo o dobro à esquerda, é bem mais fácil, bem mais rápido. E eu não vou confundir para verificar aqui se eu já usei VF, FV em algum lugar. Que dessa forma aqui de fazer, nunca vai dar errado. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí?